O processo de orientação ou supervisão de um estudante de mestrado ou doutorado em sua dissertação ou tese não é uma tarefa simples, dado o seu objetivo tríplice, que é de aprendizagem, avaliação e pesquisa. E existem muitos fatores que determinam o sucesso dos alunos em seus programas de pós-graduação. Um dos aspectos importantes desse processo é a interação orientador-aluno, em que cada um tem seu papel e sua responsabilidade. Por isso, surgiu a ideia de elaborar este vídeo para identificar atributos dos orientadores e dos orientandos e examinar os elementos de uma supervisão considerada eficaz na perspectiva de alunos de pós-graduação e de orientadores. Essa análise se situa no contexto da pedagogia universitária, visando suscitar a reflexão sobre estas questões que envolvem os estudantes de pós-graduação, estrito sensu, e seus orientadores. No mundo acadêmico do ensino superior, cada dissertação concluída, cada tese concluída, refletem a força e a qualidade do apoio acadêmico que os orientandos, que os mestrandos e doutorandos recebem. Como um troféu, significa sucesso não só para o aluno e o orientador, mas também para a instituição, que obtém sua credibilidade pelo número e qualidade de teses e dissertações concluídas. São muitas histórias não contadas de desafios intermináveis que muitos lutam em tratar, né, em trazer à baila. Eu sou orientadora de mestrandos em 2 programas de mestrado profissional e concluí 2 orientações de mestres, que são jovens docentes de uma outra universidade federal, no Rio Grande do Norte. Houve sabores agridoces nessa experiência. Até então, havia orientado, acho que quase uma centena de alunos de programa de iniciação, né, científica, programas de bolsas de iniciação científica e de voluntários de iniciação científica, que tem sido ao longo dos últimos 20 anos uma experiência de orientação acadêmica repleta de aprendizado e desafios e que me revigoraram como docente. É uma trajetória que contém uma mistura, como eu disse, agridoce, né, de momentos bem-sucedidos e outros não tão bem-sucedidos, mas que compõem um percurso que considero muito frutífero. Meu primeiro aluno de PIBIC hoje é um bem-sucedido professor da Universidade Federal de Alagoas, doutor em patologia ambiental, a quem devo meus primeiros insights no aprendizado docente como orientadora de iniciação científica. O que esperar de um orientador? O que o orientando espera do seu orientador? Que seja acessível e amigável, que tenha uma atitude positiva e de apoio, que tenha a mente aberta, preparada para reconhecer seus talentos,
suas limitações, seus erros, seus progressos, que seja organizado, exigente, né, que estimule e transmita entusiasmo pela pesquisa. Então, são vários atributos que nos vêm à mente quando pensamos, pelo menos foram os atributos que me ocorreram quando eu comecei a realizar o meu mestrado, né, há cerca de 20 anos atrás. E mais de 20 anos. Então, aqui eu coloco uma tirinha, né, para mostrar que as visões ou as versões, né, do percurso de orientação são diferentes entre o orientando e o seu orientador, né, e que muitas vezes o que é dito já também significa uma outra expectativa nos dois lados. Então, um exemplo de expectativas, né, é que, apesar de a maioria dos orientadores afirmar a necessidade de se seguir um cronograma com atividades a serem desenvolvidas e entregues pelo orientando, a revisão, a correção e devolução dentro da maior brevidade possível, encontros agendados, né, periódicos, conforme a necessidade do orientando ou do orientador. Muitos colegas se queixam de que muitas vezes o orientando não cumpriu as atividades no prazo acordado, que ele some sem justificar, fazendo com que tenha que entrar em contato com ele e muitas vezes sem sucesso. A verdade é que muitas vezes as expectativas são superestimadas de ambos os lados. E se não há reciprocidade nessa relação pedagógica, que é dinâmica e envolve pessoas, cada uma com suas subjetividades, e a subjetividade leva inevitavelmente a conflitos, né, a tensões, mas também que é permeada, né, por períodos de equilíbrio e de harmonia, dependendo da sintonia entre os atores envolvidos, o que demanda esforço de parte, né, desses dois atores, orientando e orientador. E nesse sentido, o respeito às diferenças passa a ser essencial para a qualidade da relação orientador-orientando, para o sucesso do trabalho e para a superação de problemas que ocorrem nesse percurso. Então, aqui estão essas duas questões norteadoras. O que o orientando espera do orientador? E o que o orientador espera do seu orientando? Então, como afirmam as autoras Viana e Veiga, de forma assim bem direta e simples, esta relação deve ser pautada em compromisso, no qual o orientador e o orientando têm direitos e têm deveres que precisam ser respeitados, né, o que implica em se estabelecer e se respeitar um contrato pedagógico, como essas autoras mesmo afirmam, né? É uma expressão que elas colocaram nesse artigo, diálogo acadêmico entre orientadores e orientandos. Então, esse contrato acadêmico precisa ser cumprido por ambos. E a dedicação do orientador e do orientando são
uma via de mão dupla, precisa ser uma via de mão dupla. Então, a reciprocidade aqui é um fator muito importante. Mas, ainda que muitas vezes haja uma relação cordial com o orientador, alguns orientandos se ressentem da falta de disponibilidade do seu orientador para atendê-lo, e muitos orientadores defendem uma maior autonomia do orientando. Mas isso faz com que muitas vezes o orientando se sinta solto, né, sozinho, como que meio largado durante o processo. E muitas vezes se dizem que se sentem perdidos, dizem muitas vezes para os colegas, muitas vezes para outros professores e também para o próprio professor, como em uma situação de abandono, quando ele precisa de uma supervisão que seja mais próxima, não é uma supervisão mais de perto. Então, essa é uma questão importante. Porque a gente coloca mais autonomia ou abandono? Mais autonomia ou maior dependência? Então, essa pergunta se desdobra em várias questões. São os papéis e responsabilidades das duas partes que devem estar em harmonia, para que esse percurso, esse processo de orientação funcione bem. Então, essa questão que vemos muito na prática de orientadores que proclamam a necessidade de autonomia do orientando, precisa ser revista em muitos casos, né? Porque é preciso considerar as características pessoais de cada mestrando e as características do próprio orientador. E o que se vê é que nem sempre a forma como o orientador e o orientando se apresentam corresponde ao olhar do outro, apesar da identificação de pontos convergentes. Né? Esta é uma citação de Viana e Veiga, as autoras a quem me referi no slide anterior. Então, daí a importância da autoavaliação constante de ambos ao longo desse processo. É inquestionável que os orientadores tenham um papel importante na vida acadêmica dos seus orientandos, para o bem ou não. Esses autores, Tahir e colaboradores, eles afirmam que os orientadores são os motivadores e os solucionadores de problemas. Então, veja como é complexo descrever esse processo de orientação. Mas a função do orientador deveria ser aquela que corresponde à de um educador, porque mais amadurecido, né, e assim pode compartilhar suas experiências com o orientando nesse processo colaborativo de construção do conhecimento. Aqui temos mais uma tirinha para tentar trazer uma certa leveza à temática. Não sei se estou conseguindo. Eu vou tentar. É claro que os orientadores não são perfeitos. Afinal, como disse outro dia a antropóloga Débora Diniz, precisamos ignorar qualquer modelo de perfeição. Né? Mas, enfim, as evidências sugerem que os orientadores, eles se tornam orientadores por estarem no papel de orientadores.
já que nenhum treinamento formal em orientação faz parte de qualquer processo formativo de educação permanente, né, que deveria ocorrer, mas que não ocorre geralmente, na maioria dos programas. Então, por isso, a maioria dos orientadores de pós-graduação tende a aprender com suas próprias experiências. Aqui, esse papel do orientador é salientado pelo filósofo e professor Antônio Joaquim Severino, que tem livros importantes de metodologia da pesquisa e de filosofia da educação. Então, ele escreve: o orientador não é nem pai, nem tutor, nem advogado de defesa, nem analista, mas também não é feitor, coronel ou coisa que o valha. Ele é um educador, estabelecendo com seu orientando uma relação educativa com tudo o que isso significa no plano da elaboração científica. Então, é uma questão muito bem colocada pelo professor Severino. Em muitos casos, não conseguimos nos tornar os orientadores ideais. É muito difícil atingir, principalmente para os orientadores de pós-graduação que começaram há pouco tempo, né? Sua experiência, como é o meu caso, é uma experiência que ela é mais consolidada, que ela é mais duradoura, mais longa em relação a alunos de graduação. E que é diferente, porque o nível acadêmico é diferente. Então, nos tornar orientadores, né, bons orientadores, é difícil. E que, como eu já referi, faz parte do processo. Vamos aprendendo na caminhada. Então, nossos horários e responsabilidades frequentemente entram em conflito com essas necessidades. Para dar prioridade à orientação, atividades que estão entre as muitas outras atividades que exigem nosso tempo e atenção, nós também precisamos estar motivados, assim como os orientandos, os mestrandos precisam estar motivados. Alguns alunos nos motivam mais que outros, pela sua atitude proativa, atenta, dedicada, ou não, né? Então, o fator mais motivador para nós, estou falando na minha visão, né, como orientadora, é o comprometimento, é a dedicação do mestrando. E no momento em que vemos que os mestrandos estão menos motivados do que nós, nossa motivação para priorizar nosso tempo na orientação desse mestrando, ele vai reduzir. Mas quando o aluno vem bem preparado para as discussões, cumprindo o cronograma pactuado, de forma pontual e responsável, né, com seriedade, que ele está motivado para trabalhar, nós também ficamos motivados para dedicar nosso tempo e compartilhar nossa experiência. Então, nós também apreciamos boas discussões, honestidade, conduta ética por parte dos orientandos, né, um bom trabalho em equipe e, finalmente, as habilidades de escrita e comunicação dos alunos e sua vontade de aprender. Muitas vezes eles vão desenvolvendo, não é, a habilidade da escrita aos poucos, né, escrevendo todos os dias e com tenacidade. Ninguém desenvolve, né, sem exercício a habilidade da escrita, principalmente a escrita acadêmica.
Então, essa vontade de aprender do aluno, essa vontade de desenvolvimento deles, nos trazem mais motivação. Enquanto nos asseguramos de que faremos o nosso melhor para encontrar tempo suficiente para orientação de bons alunos, alunos dedicados, nós também precisamos pensar por que um aluno não está motivado e o que nós podemos fazer para motivá-lo. Será que nós podemos motivá-lo? Esse aluno que está desmotivado, que está distante do seu trabalho, né, distante das suas ações como mestrando, principalmente em relação à pesquisa. Então, continuaremos apresentando essa temática, desdobrando em alguns tópicos de interesse no próximo vídeo. Desafios do processo de orientação de pós-graduandos, papéis e responsabilidades, que será a parte 2. Resolvi elaborar vídeos mais curtos, né, porque os vídeos que eu estava publicando aqui no canal estavam muito longos. Então, acho que dividir a temática em vários vídeos torna, digamos assim, menos cansativa, né, a exposição, a discussão, a análise. Então, até lá, até o próximo vídeo, a parte 2 desta apresentação.